Paz e graça a todos inscritos aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou continuar batendo nessa tecla da judaização da igreja. É impressionante a quantidade de elementos judaicos sendo introduzidos no cristianismo. Isso tudo justamente oriundo, do advento do neopentecostalismo que se entranhou dentro do cristianismo. É impressionante, tá certo? Pessoas que vivem presas às liturgias judaicas, tá certo? E não atentam para tudo que está contido nos evangelhos e também nas cartas apostólicas relacionadas a doutrinas da graça. Impressionante. E nós vamos estar sempre batendo nessa tecla aqui o quanto for necessário. A gente vai falar sobre esse assunto. Amém? Mas antes de falarmos alguma coisa, eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário no rodapé e se inscrever também no nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Entra pelo link na grade principal ou no link que vai estar no rodapé de cada vídeo. Tendo dito isso, peço a você que preste bastante atenção a tudo que vai ser falado aqui, tá certo? Vai ser para o teu crescimento espiritual e também despertamento de outros que possivelmente possam estar entranhados nesses movimentos aí, ok? Em nome de Jesus. Vamos lá. Há uma verdade que precisamos nos recordar constantemente. Não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 9. Apesar de que as circunstâncias atuais não nos têm deixado esquecê-la, esta verdade antiga deve estar cravada em nossas mentes de tal forma que nos lembremos dela em cada texto lido e em cada mensagem pregada, pois nos ajudará a combater as falsas doutrinas que falsos mestres têm ensinado na Igreja de Deus nos últimos dias. Ao olhar uma doutrina surgindo no meio da igreja, saiba sempre de uma coisa: já sucedeu nos séculos passados que foram antes de nós. Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 10. O diabo é sagaz. Desde o Éden, ele age sempre da mesma maneira, deturpando, torcendo a palavra de Deus. A sua sagacidade, porém, não está em fazer sempre a mesma coisa, mas sim em dar uma embalagem nova às velhas mentiras. E a datar do nascimento da igreja, há uma heresia terrível, dentre muitas outras que, vez ou outra, resolve aparecer para nos assolar. A tentativa de judaizar a igreja é uma delas. Esta é a mentira contada por Satanás, através dos seus servos, de que precisamos resgatar os elementos cerimoniais dos cultos judaicos do Antigo Testamento prescritos na lei de Moisés. Já nos dias do Novo Testamento, o apóstolo Paulo lutou bravamente contra estes homens que insistiam em levar o culto veterotestamentário para dentro do seio da igreja cristã. Dentre muitas outras coisas, aqueles homens queriam estabelecer na igreja o calendário judaico.
o cardápio deles e a circuncisão, como está em Colossenses capítulo 2, versículos de 11 a 16. Paulo sempre ergueu sua voz contra estes homens. Não há razão para estabelecer estas coisas na igreja, pois elas mesmas são sombra daquelas que já vieram. Estes homens, o apóstolo conclui para Tito, afirmam conhecer a Deus, mas são abomináveis, desobedientes e réprobos em toda boa obra. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de número 16. Os judaizantes, como são chamados os adeptos desta heresia, tentam sempre resgatar de alguma maneira os objetos de culto prescritos na lei e introduzi-los no culto cristão. A arca da aliança, a pia de bronze, o incenso de ouro e o candelabro são todos objetos de culto judaico que tais homens tentam reviver e trazer para dentro da igreja. Apesar da aparência de piedade, estas coisas são vazias e sem poder. Paulo trata estes homens com muita firmeza, ordenando a Tito novamente que os repreendesse severamente para que sejam sãos na fé. O grande e verdadeiro objetivo dos judaizantes é sepultar a nova aliança, mesmo que isto seja totalmente reprovado pela palavra de Deus. E isto se torna claro pelo fato de o Antigo Testamento clamar o tempo todo por uma nova aliança superior àquela. Jeremias 31 e 31 até o versículo 34, Ezequiel 36, versículo 22 até o versículo 30. Assim, a tentativa de reconstrução de um templo terreno ou a restauração do ofício de um sumo sacerdote em uma igreja dita cristã é realmente uma blasfêmia diante do Senhor. Uma análise mais profunda e apurada de todo o Novo Testamento nos permite perceber que estas ações são deturpações de homens insubordinados, faladores vãos, enganadores e cheios de torpe ganância, como está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. No Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, para fazer expiação pelo pecado do povo. Levítico, capítulo 16, versículo 34. O Santo dos Santos ficava separado do restante do templo por um espesso e alto véu. Levíticos 16, versículo 2, 12 e 15. Dentro do Santíssimo Lugar estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus com o povo. Números 10, 33 ao 36. Já no Santo dos Santos, com o sangue de um novilho ou de um bode sacrificado, o sumo sacerdote expegia o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, que se chamava propiciatório, para expiar os seus próprios pecados e os pecados que o povo cometera durante aquele ano. Levítico 16, versículos 6 a 14. Muitos séculos passaram desde a instituição destes sacrifícios. Milhares de animais haviam sido oferecidos no templo como oferta pelos pecados do povo. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho sob a lei para resgatar aqueles que viviam debaixo da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Em outras palavras, Jesus veio para fazer aquilo que a antiga lei não tinha poder para fazer: salvar os pecadores. Hebreus capítulo 7, versículo de número 19. Se a lei tivesse poder para salvar pecadores e os sacrifícios de outrora fossem feitos eficazes, não haveria necessidade de Deus enviar seu único Filho para nos salvar. Hebreus capítulo 7, versículo de número 11. Na cruz, então, Jesus é o sumo sacerdote que oferece a si mesmo como oferta pelo pecado do povo. Ele é o sumo sacerdote que adentra o Santo dos Santos com seu próprio sangue, expiando os pecados do seu povo de uma vez por todas. Hebreus capítulo 7,
versículo de número 27. Não há mais necessidade de outros sumos sacerdotes na igreja, pois o sacrifício oferecido por Cristo é eterno em seu poder. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, Mateus 27, versículo 51, simbolizando que aquele antigo sistema de sacrifícios perdera sua eficácia e que agora podemos nos achegar com confiança ao trono de Deus, sem a intercessão de nenhum outro homem, pois Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículo de número 14 e 16. O autor aos Hebreus, aliás, é cirúrgico na sua explicação deste ofício para a igreja. Ao longo de sua carta, ele faz uma correta conexão entre aquilo que é sombra e o seu cumprimento, entre o tipo e o seu antitipo. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Sua análise começa pela comparação do ofício sacerdotal da linhagem de Levi e o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que não tem princípio de dias, nem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 3. A conclusão óbvia que o autor da carta aos Hebreus chega é que o sacerdócio segundo Melquisedeque é infinitamente superior ao sacerdócio levítico. Hebreus capítulo 7, versículo 15, 16 e 22. E Jesus, complementa o autor, é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 17. É evidente, então, que diante de tantos sacrifícios oferecidos por Jesus, que é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o mandamento superior, isto é, do sacerdócio levítico, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7, versículo 18. Pois a antiga lei não aperfeiçoou em nada, mas o Filho é para sempre aperfeiçoado. Hebreus capítulo 7, versículo 19 e 28. Ademais, o autor tece mais uma comparação fatal ao antigo sistema sacerdócio. Um sumo sacerdote, segundo a lei, tem seu sacerdócio limitado, pois a morte o impede de continuar. Mas aquele que não tem fim de dias tem seu sacerdócio perpetuamente e intercede por seu povo para sempre, falando do sacerdócio de Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 23 ao versículo 25. A nossa salvação, portanto, só está segura se o nosso sumo sacerdote vive para sempre, pois só assim ele pode nos salvar perfeitamente, intercedendo diante de Deus. Hebreus 7, versículo 25. Qualquer sumo sacerdote eleito no meio da igreja hoje não tem poder para interceder por nós, muito menos para nos salvar. Nenhum homem pode tomar este ofício hoje. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Toda tentativa de representação de um sumo sacerdote hoje é querer viver pela lei que foi abrogada devido à sua fraqueza e inutilidade. A Igreja de Jesus tem um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro templo que o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Só mesmo mentes diabólicas como a dos judaizantes tentariam anular o sumo sacerdócio de alguém
que está à direita do Pai no templo celestial, a fim de instaurar o sumo sacerdócio de um pecador miserável aqui na terra. Voltar a viver pela antiga aliança depois da tamanha revelação de Deus, adverte o autor da carta aos Hebreus, é crucificar novamente o Filho de Deus, expondo ao vitupério, e para estes já não há mais esperança. Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o versículo 6. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo, um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Desprezar a nova aliança é pisar o Filho de Deus. É ter por profano o sangue do pacto, é ultrajar o Espírito da graça. Desprezar o sumo sacerdócio de Jesus Cristo é um pecado contra o Pai, que enviou Jesus. É um pecado contra Jesus, que morreu por nós. É um pecado contra o Espírito Santo também. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Certamente tais pessoas não escaparão do juízo vindouro, pois Deus é vingador do mal e por isso horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31. A igreja não pode se calar, não podemos tratar tais coisas com leviandade. Diante de tal afronta a Deus, nossa obrigação como cristãos é levantar a nossa voz e denunciar tal blasfêmia. As Escrituras dizem: e quando uma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Levíticos capítulo 5, versículo 1. Que ele use esta denúncia para trazer arrependimento, quebrantamento sobre a igreja brasileira. Que Deus tenha de misericórdia de nós. Se você gostou deste vídeo e de tudo que foi aqui divulgado, comenta no rodapé. Se inscreve no canal e compartilha esse trabalho, fazendo com que ele chegue o mais longe possível para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos.